A paz do Eterno para todos os amigos e todos os irmãos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma palavra que deixa muita gente assustado, né? Por falta de conhecimento, mas que deixa muitas pessoas assustadas, que é a palavra inferno. Vamos ver o que é inferno, não é? Depois da nossa vinheta, nós veremos o significado da palavra, ok? Olha só, quando Jesus falava sobre inferno, ele usava termos como Hades, Sheol e Geena, ok? Isso era a palavra que Jesus citava no século I. Por que Jesus citava isso aqui no século I? Porque, irmão, não existia essa palavra inferno, ok? Essa palavra inferno, ela veio do latim, tá? Então Jesus nunca usou essa palavra, apesar de estar escrito essa palavra, mas ela não tem nada a ver com as palavras de Jesus. Aí foi o escritor que na época, depois de um tempo, eles escreveram e colocaram essa palavra latim, inferno, que não tem nada a ver com o que Jesus falava. Vamos ver agora o significado da palavra Hades. O nome Hades, o nome de um deus do submundo, na mitologia grega, que também era o nome do próprio submundo. Isso aí é do grego, ok? Uma palavra grega, que era a palavra que Jesus usava antes. Agora, quando Jesus usava a palavra hebraica, ele usava essa aqui, ó, Sheol. Um termo hebraico que significa sepultura ou mundo dos mortos, ok? O mundo dos mortos. Isso é o significado de Sheol. Agora o significado da palavra Geena, ok? Um termo que se refere ao vale de Enom, fora de Jerusalém, onde se lançava cadáver, resto de animais e outros tipos de imundície. Isso aí era o que as pessoas na época se referiam a esses termos aí, não a inferno. Inferno só existe na nossa Bíblia, tá? Traduzido em português, nem todas, em algumas, ok? Então, olha lá. O conceito de inferno que conhecemos hoje foi desenvolvida pelo poeta italiano Dante Alighieri, não é? Então, essa palavra eu não sei ler bem, mas vocês vão ver aí que eu vou deixar escrito. Na sua obra A Divina Comédia, de 1321. Ok? Deu para entender, né? Isso aí eu vou deixar escrito para vocês olharem direitinho. Foi quando foi desenvolvida a palavra inferno, né? Ela foi desenvolvida no século XIV, que ela foi desenvolvida. Porém, irmão, essa palavra, ela também já tinha um conceito antes, que foi no século VI, que ela foi desenvolvida no século VI, no Novo Testamento. Não é? Foi o Santo Agostinho, lá no século VI, Santo Agostinho, foi quem começou com essa palavra inferno, tá? Que realmente ela veio do latim, ok? Então, essa aí, é por isso que eu digo que Jesus, ele nunca falou essa palavra inferno e ela não era nem para estar na Bíblia, por causa desses conceitos aí. Como era que Jesus ia falar na palavra inferno, irmão, se essa palavra não existia na época de Jesus? Ela nem sequer existia na época de Jesus. Como era que Jesus ia falar essa palavra inferno? Aí o que é que acontece? As pessoas
que são líderes religiosos, alguns, preste bem atenção, alguns, aí pega essa palavra e joga como que tem um lugar que nós, depois que morrer, a gente iremos para lá viver no sofrimento o tempo inteiro. Isso é engraçado demais. Isso para mim hoje é uma brincadeirinha, tá? É uma brincadeirinha que alguns líderes falam, tá? Preste bem atenção. Então, eu vou deixar aqui um versículo que realmente está escrito na Bíblia, que Jesus citou a palavra inferno, né? Citou na palavra inferno. E o mesmo versículo numa Bíblia também, traduzido no português, eu vou mostrar a você que Jesus não citou essa palavra, tá? É porque essa Bíblia foi corrigida, não é? E essa que a gente tem a palavra como inferno, ela precisa dessa correção ainda. Nós sabemos que a Bíblia, traduzida no português, ela tem várias correções, várias. E ainda falta muitas correções, ok? Ainda falta. E quando eu falo essas coisas, não é para tirar a tua fé, até porque a fé é um dom de Deus, ok? Também não é para você deixar de ir na sua igreja, né, no seu templo. Vá, porque lá você está melhor do que em vários lugares, entendeu? Isso aí é uma coisa que a gente não deve induzir ninguém a parar de ir. Não, vá. Agora só não seja mais iludido por alguns líderes religiosos, tá? Quando ele estiver falando, você já vai saber o que significa aquilo ali. E que jamais, né, tem esse lugar, esse inferno, na verdade, que é pregado dentro das religiões. Esse inferno, meu irmão, infelizmente esse não existe, ok? Não existe. Então, eu vou deixar algumas coisas escritas aqui para você ver. Talvez eu possa deixar até com áudio para que vocês entendam melhor, ok? Então, os irmãos continuem em união com todos, tá? Todos, não com alguns, como eu vejo aqui muitas pessoas fazendo esse tipo de ação. Mas a vida ela é assim, cada um tem a sua maneira de pensar, a gente tem que respeitar, não é? Então, irmão, essa é a vida de cada um. Isso é o termo de cada um. E nós precisamos cada dia mais estudar, tá? Para não viver enganado, irmão. Porque é a melhor coisa que tem para muitos líderes, a melhor coisa que tem é você não conhecer a verdade. Simplesmente isso aí. Você não conhecendo a verdade é fácil demais de te iludir e você viver no mundo da fantasia ou surfando no mundo da ilusão, ok, irmão? Então, eu vou deixar para vocês entenderem isso aí, ok? Que Deus nos abençoe poderosamente, ok, irmão?